ouvintes do Ponto de Conexão. Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro cheio de arte, cultura e emoção, transmitido pela Conecta aí TV, nosso canal no YouTube, e pela rádio Mater Dei FM de Piraju e também pela rádio Barreirinha de Portugal. Hoje, o nosso ponto de conexão é com poesia. E o nosso convidado especial é um talento que vem da cidade de Jaú, no interior de São Paulo. Nilton Rogério Caseiro, escritor que estreou no mundo literário com o sensível e profundo livro Pelos Espelhos, um livro que nos convida a olhar não só para o reflexo, mas para dentro de nós mesmos. Bem-vindo, Rogério. Muito obrigado, Cláudia. Boa tarde. Novamente, né, essa oportunidade e eu me sinto assim muito agradecido mesmo de coração de fazer parte também dessa missão, né, que está levando a poesia, a literatura brasileira para as pessoas e também, por que não dizer, para o mundo, né? Então, isso para mim não tem preço, é gratificante demais. Muito obrigado pela oportunidade, viu? Eu que agradeço. Rogério, a escolha do título, né, Pelos Espelhos, ela é bastante simbólica. E o que esses espelhos representam para você, falando do seu primeiro livro, né? Eles refletem memórias, dores, beleza ou tudo isso junto? Isso, Cláudia, é engraçado porque esse nome, como eu comentei com você, né, fora da entrevista, que esse nome ele apareceu assim bem quase que no finalmente, né, da elaboração do livro, bem no finalzinho mesmo. E esse nome do livro, na verdade, ele é assim, é muito, ele tem um significado sim profundo e ao mesmo tempo sutil, né, onde cada pessoa que faz a leitura, não só da poesia, né, a poesia que se chama Pelos Espelhos, mas do livro, né, numa totalidade, ela é assim, cada poesia, na verdade, se torna um espelho e talvez uma imagem da pessoa que está lendo aquela poesia naquele momento. Porque a poesia ela é diferente de uma história, né, Cláudio? Assim, ela é diferente. Ela não é uma história de começo, meio e fim. Até tem uma poesia de Carlos Drummond que eu acho muito interessante, que ele fala um pouco disso, né? Que a poesia não tem data de validade. Então a poesia ela é ontem, ela é hoje, ela é amanhã. Ela pode representar assim muito sentimento para uma pessoa que lê, assim, memória, assim, e alegrias e assim sonhos, não? Então o que eu escrevo, na verdade, ela assim são de fato cada poesia eu entendo que é um reflexo de repente da pessoa que está lendo essa poesia. Mas assim, eu confesso que, igual eu comentei com você, né, que foi engraçado quando surgiu esse nome, né, foi muito, eu acho muito bacana isso, assim, dos artistas, né, das pessoas que escrevem, que compõem música, assim, vamos dizer, aquela peculiaridade do momento e de uma coisa especial, não é algo que, assim, algo peculiar do livro, né, então, esse nome, ele significa muita coisa, mas assim, eu não tenho exatamente o livro Pelos Espelhos, ele significa isso. Não tem como, porque a poesia ela remete assim a muita coisa, né? A individualidade de cada pessoa, né? Do que Sim, aquela pessoa está sentindo naquele momento, naquele instante, com não é verdade? certeza. Então é isso. Agora, Rogério, as novidades não param por aí. Após ter participado da Bienal em São Paulo em 2024, Rogério já está Sim, preparando seu segundo livro de poemas, que promete ser uma isso. extensão, quase um espelho do primeiro, vou dizer assim. É uma continuidade Sim. poética que vem carregada de sentimentos, reflexões e maturidade literária. É isso? Comente um pouco sobre este segundo livro. Sim. Já me falaram isso, né? Que se o livro agora, o segundo,
é uma continuação. Então, é engraçado porque talvez esse livro agora era para ele ter sido o primeiro, sabe? Mas eu acho que o livro Pelos Espelhos, ele me abriu, assim, um horizonte que eu jamais imaginei na minha vida, que eu ia estar aí, o que eu escrevo ia estar atravessando oceanos, atravessando fronteiras, indo para outros países, sabe? Então, o livro Pelos Espelhos, claro, ele ficou marcado, vai ficar marcado para muito tempo, tenho certeza. Agora, essa segunda temporada, vamos dizer assim, do livro, pode ser até que seja uma continuidade, não? Mas, como eu disse, né, anteriormente, eu acho que só realmente a pessoa que, quando for, né, ali ler esse novo livro, meu novo livro que está aí nascendo, ela vai talvez encaixar como talvez assim um mosaico, né, talvez como uma, né, quem me dera eu sei me comparar aqui a um artista, assim como uma vez eu presenciei a pintura de Portinari, né? Então ele tem aquelas pinturas no mosaico, são assim, o que a pessoa vê naquele momento, talvez ela não entenda, mas depois ela vai encaixando, ela vai se distanciando, ele vai ver que na verdade é um quadro, é uma figura e eu creio que a poesia também remete a isso. De repente o meu segundo livro vai ser a pessoa que lê vai falar assim, poxa, agora eu tô entendendo aquela poesia lá ou vice-versa. Mas tem muitas surpresas aí, sabe? Esse Ah, livro ele você realmente vai ser mais assim, vamos dizer, mais encorpado, mais compacto, né? Vai trazer mais poesias, então assim, tem muitas surpresas aí nesse novo livro. bacana, vamos aguardar. E como tem sido o retorno dos leitores em relação ao seu primeiro livro? Algum comentário que te marcou de forma especial, que te deu assim, um gás para você pensar, eu tenho que continuar. Este não será o meu primeiro e o único livro. Vou continuar nesse caminho. Nossa, é verdade, isso aí é o que me move, não? Porque assim, claro, nós temos aí que lutar aí a parte questão financeira, né, para pagar edição, editora, etc. Isso tudo, né, como tudo, vai valor financeiro. Mas, Cláudia, o valor sentimental, o valor que eu estou tendo, assim, o retorno das pessoas, inclusive terapeutas, professores, e pessoas também donas de casa, pessoas simples, humildes, que de repente estão passando por alguma situação e adquirem o meu livro, ou simplesmente vão na minha página lá, depois eu vou falar da minha página, né? E que compartilham o que eu escrevo. Então, esse retorno realmente, isso assim, não tem preço mesmo. O retorno está sendo muito bacana. As pessoas estão assim, me incentivando, falando bem do livro, das poesias. E assim, inclusive, o último, né, o último comentário que eu tive foi, na verdade, ontem, né, porque eu tenho uma aba lá na minha página que se chama depoimentos, né, muito legal. Eu Hum. consigo, às vezes, guardar ali o depoimento de algumas pessoas, né, claro que não dá de todas, mas, assim, algumas eu consigo colocar ali. E me chamou a atenção de uma pessoa que adquiriu meu livro, e ela não mora aqui no Brasil, é do exterior, e ela comentou que ela estaria fazendo um trabalho, né, sobre poesia, e ela perguntou se eu, se eu queria que, se não teria problema se ela usasse uma das minhas poesias para ela estar fazendo uma tradução e apresentando num trabalho na universidade. Ela é brasileira, ela adquiriu meu livro essa semana aqui, e aí, assim, lógico, né, que eu aceitei, né, na hora, né? Então Claro. fiquei assim muito lisonjeado, claro, é um privilégio, além de tudo, de estar representando lá fora, né, uma literatura aqui do Brasil que tem, nossa, tem pessoas extraordinárias que também escrevem, muitos escritores e escritoras que também conhecem o meu trabalho, que conhecem e adquiriram meu livro, né? Então, assim, esse tipo de coisa, Cláudio, assim, dessas situações que, assim, realmente nos motiva, né? Com E assim, certeza.
E outra também, eu tive de uma criança, uma jovem, acho que tinha em torno de 12 a 13 anos, que ela gostaria muito de ter comprado meu livro, tal, adquirido, né, conhecido, mas ela, assim, precisava falar com o pai dela, ou a mãe dela, ou algo assim, né? Aí eu falei, sim, claro, tem que, né, comentar com o pai e com a mãe. Aí Hum, eu peguei assim, o contato deles e conversei, né, com o pai dela, tudo, aí eles compraram, adquiriram o livro e deram de presente. Então tem crianças, terapeutas, professores, enfim, amigos, né, muitos amigos e pessoas que sim, me acompanham no meu trabalho, que adquiriram. certo. Então, assim, nem se eu contar aqui, eu vou longe. É Sim, muito e na gratificante verdade é isso. muito bacana, e eu vou deixar aqui o meu depoimento. Não deixei na sua página, Sim, mas falarei aqui. Eu tenho o seu livro e eu li para os meus alunos, porque que legal. Rubem Alves, né, que foi um poeta, um psicanalista, no qual eu muito sou Sim, fã. Ele dizia que crianças têm a necessidade de ler, de ouvir poemas, que seja qualquer tipo de poesia. Fernando Pessoa, que é uma poesia mais, né, elaborada, que necessita de um entendimento, mas não precisa entender. Eles apenas precisam ouvir. Então eu li seus poemas para eles e eles sim, acharam que legal, professora, muito bacana. De onde é quem é o autor? que bom. E aí eu falei para eles, expliquei e eles gostaram muito. Então é isso, nós temos que ler poemas para crianças também. Não poemas não foram feitos somente para adultos e isso é muito bacana, não é? Sim, que legal, fico contente, hein? Olha, tá vendo? Mais um, hein? Mais um para Opa! depoimento aí. Sim. Agora, Rogério, Legal. você sente que a poesia ainda tem força hoje em meio a tantos estímulos digitais? Isso, deixa eu só um minutinho, Cláudio, deixa eu só pegar aqui. Assim, claro, isso assim, eu teve uma vez que até uma pessoa comentou comigo, fez esse comentário assim, indo ao encontro que você comentou, né? Falou assim, mas o livro, hoje um robô faz um livro, um robozinho, você coloca lá, ok, você coloca o assunto ali, e aí o robô ele dispara o livro e blá blá blá, ok, sim, mas onde que está o sentimento disso? Aí a palavra ela vai ficar uma palavra seca, vai ficar uma palavra quadrada. Então, por mais eu confio e é o que me move, é o que move todas as pessoas que escrevem, que têm a arte. Até eu estava comentando com você, né, agora há pouco, sobre o fotógrafo, né, aquele fotógrafo nacional, que também na fotografia ele colocava todo o seu coração ali, né? Então, assim, o que você comentou claro, é muito preocupante, né? Em tudo, na verdade. As coisas assim, vamos dizer, já pronta, quadrada, tipo, você coloca qualquer assunto ali no, 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 na internet e aí já vai puxar tudo ali certinho. Então, mas a questão da coisa assim, muito instantânea, rápida, eu acredito que isso vai aos poucos com a poesia, com a literatura, com a arte, vai chegar a um certo ponto que as próprias pessoas vão entenderem que não é igual, não é a mesma coisa do que até tem uma poesia, se você já vou dar aqui, já vou dar aqui um spoiler do segundo livro, está no segundo livro que chama Modernidade. Nessa poesia eu coloco muito sobre isso, sabe? E assim, onde que está a genuidade da mão suada que plantava o pão? Quer dizer, a, nada vai substituir a mão de um ser humano plantando, nada vai substituir um abraço de uma pessoa, nada vai substituir, Cláudia, o olho no olho, sabe? A pessoa chamar a pessoa do lado e conversar com uma criança, com
com o seu ente querido. Enfim, essa parte da poesia que as pessoas, quando elas. É que eu falo, a poesia ela está aí para todo mundo, para todos que quiserem. Mas a verdadeira poesia, de fato, é para poucos. Poucos sentem no coração que é verdadeiramente a poesia. Então, indo ao encontro do que você falou, né, eu acredito sim, eu confio muito no ser humano, no coração das pessoas. Eu acredito na bondade, na genuidade, na gratuidade de um abraço. Então, o que eu escrevo, tanto do primeiro livro como do segundo, não, assim, é praticamente isso. E cada folha, cada poesia, ela remete a essa, vamos dizer assim, essa grandiosidade que é e que ainda é o ser humano, que ainda é a pessoa humana, que ainda que até teve uma vez que eu coloquei na minha página que por mais que ainda exista ingratidão no mundo, por mais que ainda exista barbáries que a gente não acredita que exista ainda, a poesia sobrevive. O ser humano, Exato. o coração da humanidade sobrevive. Então é isso, tá? É o que eu penso e o que eu pretendo deixar, né, para as pessoas, porque na verdade tá aí, né, assim, já não é minha, as poesias que eu escrevo Não, já não são minhas, tá aí voando por aí, o que eu mais quero é isso realmente, é levar um pouquinho de luz e de paz e de esperança, né, para as crianças, para as pessoas que lerem o que eu escrevo, Cláudio, é isso isso. aí, é isso mesmo. Rogério, foi uma alegria imensa recebê-lo aqui no Ponto de Conexão. A sua poesia, sem dúvida, é um convite à pausa, à reflexão e ao reencontro com a sensibilidade, algo tão necessário nos dias de hoje. E que seu novo livro venha para tocar ainda mais corações e abrir novas janelas de percepção. Eu gostaria que você deixasse a sua página, como que as pessoas Sim, fazem para conhecer melhor o seu trabalho. E em breve vamos voltar aqui para mostrar o seu novo livro. sim, Cláudia, eu só uma licencinha só rapidinho, para mostrar aqui, né, que tem muitas pessoas que ainda não Sim, conhecem, né, e o livro Pelos Espelhos, o primeiro livro é esse, tá, que nós estávamos comentando aqui, que já tem aí já todo o Brasil, vários estados brasileiros e também alguns países do exterior já conhecem, então é só mostrar aqui para vocês, tá? E ainda tem alguns, né, tá no finalzinho, os exemplares físicos, eu tenho alguns comigo, né? E a pessoa que quer assim, mas eu quero adquirir, como é que faz? Aí eu vou falar aqui para vocês. A minha, pode falar, Cláudia? Posso passar pode, aqui? claro, fica Pode? à vontade. Beleza. A minha página, pessoal, é o meu nome, tá? É Nilson Rogério, e no finalzinho, Poetizar, com Z, tá bom? Aí você coloca lá no Instagram, Nilson Rogério Poetizar, tá? Aí você me chama, que aí nós conversamos sobre o livro, como que funciona para mim fazer a dedicatória e enviar no seu endereço, tá? E assim, sobre a questão do segundo livro, logo logo vai ter novidade, já está aí vamos dizer, no forno, e logo logo, brevemente, vai ter novidades aí, tá? E assim, mas para mim vai ser uma gratidão enorme. As pessoas que entrarem ali na minha página, inclusive eu tô com uma rifa, né, literária, que eu comentei com você, né, Cláudia? Sim, E essa rifa, ela, assim, quem quiser colaborar também, tem ali, né? Eu vou passar certinho ali o endereço, mas tem ali todos certinho os números que ainda faltam. E a pessoa que adquirir essa rifa vai estar concorrendo, né? Vai estar concorrendo a um livro. Eu vou fazer com o maior carinho uma dedicatória e enviar para pessoas que ganharem essa rifa e também vai estar indiretamente colaborando para a literatura brasileira, né? Que o valor vai ser remetido para essa edição do segundo livro. Mas é isso, é um trabalho de formiguinha, é na raça, é na coragem, mas eu confio muito nas pessoas, assim, na credibilidade, e eu quero agradecer cada um, né, pela confiança no meu trabalho, e cada pessoa que está ali na minha página, curtindo meu trabalho, agradeço aqui todos os meus seguidores, a minha família, a minha esposa, minhas filhas, e, lógico, em primeiro lugar, a ele Deus. toda a honra e toda a glória,
a Deus, que está sempre nos guiando e que é minha verdadeira inspiração também e a minha luz. Com É certeza. isso, Rogério, Flávio. Muito abraço obrigado. imenso. Muito obrigado. Muito E a obrigado pela você? oportunidade, viu? Um Imagina! abraço. E a você que nos acompanhou pela Conecta ITV, Rádio Mater Dei FM de Piraju e Rádio Barreirinha de Portugal. Nosso muito obrigada pela companhia. Que a poesia continue sendo parte da sua vida e que nunca faltem espelhos para que você se reconheça e também se reinvente. Até o próximo encontro com mais histórias que nos conectam. Abraço e até lá. Tchau, tchau. A Rádio Barreirinha, 16 anos de emoção, levando música, alegria no coração. De norte a sul, o som que faz vibrar. São 16 anos de história pra contar. Rádio Barreirinha, sempre a nos guiar. Com sua batida, a gente vai dançar. Seja noite ou dia, a festa vai continuar. 16 anos de rádio pra comemorar. Gabinetes para banheiro e cozinha, alumínio inox Vilela. Mole, sem preocupação de estofar, esfarelar, enferrujar e apodrecer. Lave. Elimine vírus, fungos, bactérias, mofo, bolor e mau cheiro. Gavetas e prateleira de inox. Organiza, protege os seus produtos e objetos de higiene e beleza. Porta de correr. Abre e fecha suave, sem bater, sem atrapalhar. Água, cozinha, banheiro. Gabinete alumínio inox. A combinação perfeita, com a cor do seu bom gosto. Conheça os nossos produtos. Rua Davi Arruda Sobrinho, número 200. Nosso Teto, Piraju, São Paulo. Contatos 014 99798 5706 com Vilela, 99637 1570 com Lucas, 3351 4592 em Aliceia Modas. Alumínio Vilela, Inoxlar Móveis, higiene, saúde e durabilidade. Quando você fala, alguém ouve, presta atenção. Com propaganda também é assim. Você fala, sua marca é vista, seu produto comentado, seu serviço conhecido. Quando você anuncia, sua marca vira assunto e passa a fazer parte do dia a dia das pessoas. O consumidor precisa ouvir mais sobre o seu produto. Anuncie. Venda mais.
Quem não abre mão de andar bem vestido, compra na Lu Modas. Lá você encontra moda feminina, masculina e uma coleção completa de plus size, lindos vestidos para festa e vestidos curtos. E ainda, incríveis acessórios como bolsas, brincos e cintos. Você pode parcelar as compras em até 6 vezes sem juros nos cartões Visa, Mastercard e Elo. Avenida Dr. Domingos Teodoro Galo, 527 em Piraju. Telefone 3351-4655. Lu Modas. Modas Infantil. Está com a coleção completa, outono e inverno já disponível na loja. Trabalhamos com confecções infantil, recém-nascido até a linha Teen, que vai até os tamanhos 18. No Modas Infantil, também trabalha com a linha de acessórios infantil, sapatinhos, lindas bolsas para bebê, tiaras e muito mais. Não deixe de conferir. No Modas Infantil, Avenida Doutor Domingos Teodoro Galo, número 527, Centro. Fones 3351 4737 ou 998 69 38 37. WhatsApp. No Modas Infantil.